O resultado no Mineirão, entre Atlético Mineiro 0 e Palmeiras 1 pela Libertadores, não é nada surpreendente para quem já vinha acompanhando as atuações, principalmente do Galo. Mas ele é um confronto que evidencia muito bem a tal terceira força do Brasil que não se concretiza. E ele escancara também os erros sequenciais da diretoria que não consegue dar um rumo para o time. Sim, é verdade. O time ele não tem uma cara, ele não tem nada de planejamento, ele não tem começo, meio e fim e estava atuando conforme a empurrância. Ele estava atuando na base do empirismo, achando que ia conseguir o resultado contra o Palmeiras, que é uma equipe muito mais organizada. O Palmeiras ele não jogou tudo que pode, a gente pode considerar assim? Sim. Mas no primeiro tempo, ali nos primeiros 15, 20 minutos, o Palmeiras estava dominando a partida e do modo como estava se encaminhando, parecia que ia golear o Atlético no Mineirão. Atlético com o seu time completo, o Zarate ele sai ainda no primeiro tempo com dores na coxa, se eu não me engano, e entra o Igor Gomes, mas não consegue fazer nada. O Atlético Mineiro ele termina o jogo com 51% de posse de bola, 12 finalizações e apenas uma no gol. Uma no gol de um time que é muito bom no papel, tá bom? A gente já viu o que esse time ele pode entregar. E de um time que precisava reverter um resultado completamente adverso. O Palmeiras ele não jogou tudo o que pode. Tanto que o Palmeiras ele terminou o jogo com 49% de posse de bola, 7 finalizações e 3 no gol. Qualquer um que sabe, e qualquer um que não precisa nem ler o livro do Abel Ferreira, mas que acompanha estatísticas, o Palmeiras ele tem uma média dos seus jogos de 14 finalizações por jogo. Tá bom? Isso desse ano, do ano passado era mais. Do início desse ano era maior a média, era 17 para 18. Caiu um pouquinho por causa dos jogos que o Palmeiras não tem feito gols e não tem chegado tanto na área do adversário. Mas o Abel, ele tem por obsessão, e ele deixa isso muito claro no seu livro Cabeça Fria e Coração Quente, que ele tem uma média de 14 finalizações por jogo. Essa média não foi atingida nesse jogo. Pelo contrário, o Palmeiras deu metade das finalizações. E a tendência que se passava conforme o jogo fosse encaminhando era que o Palmeiras, se forçasse mais um pouco, ele conseguiria matar o confronto. O Atlético Mineiro ele não marca ninguém, ele não consegue construir muito bem as suas jogadas e tem como o Hulk sua principal esperança. Sendo que o Hulk estava encaixotado e não é de hoje. Se a gente for pegar o último confronto no Mineirão, que terminou 1 a 0 para o Palmeiras, pelo Brasileirão, o Hulk foi engolido pelo Murilo. E hoje aconteceu a mesma coisa, dobrava Hulk, Gustavo Gomes e muitas vezes ou o Zé Rafael ou o Rafael Veiga voltava para fazer 3 contra 1. 3 contra 1 de um jogador que não se livra da bola tão rápido, porque o Hulk ele gosta de receber a bola, fazer o pivô e passar para o outro jogador que está passando. Ou ele proteger a bola e arrancar em velocidade. Não é isso que acontece, porque os jogadores do Palmeiras, além de estarem muito bem posicionados, eles são velozes e aguentam fisicamente também. Então o Hulk ele não consegue desenvolver seu jogo. Se você não consegue ter o Hulk como a sua principal peça para conseguir desenvolver o seu sistema, você tem que ter outro jogador que consiga. Ah, quem é? O Paulinho. Não conseguiu também, porque estava muito bem marcado. Piquerez guardando ele muito bem. E horas o Gustavo Gomes, conforme eles fossem trocando. Porque uma hora era o Paulinho de um lado e o Pavão do outro, outra hora trocavam. Não conseguiam, não conseguiam. A zaga do Palmeiras ela foi muito bem protegida pelos seus zagueiros. E aí você tem uma evidência muito grande, como eu falei. Atlético Mineiro apenas uma finalização, sendo que, segundo o SofaScore, Gemerson, o seu zagueiro, foi o melhor jogador da equipe, com nota 7,5. Isso é um absurdo. Para um time que precisa reverter um resultado, para um time que tem um elenco que tem, conseguir uma atuação dessa, é praticamente jogar a classificação da lata do lixo. Muito difícil o Atlético Mineiro conseguir reverter a volta no Allianz Parque. O Palmeiras ele perde muito pouco. O Palmeiras ele não vem jogando tudo que pode, e a gente sabe disso, o Palmeiras não está tão bem. Mas mesmo não estando bem, não se compara nem um pouco às atuações patéticas do Atlético Mineiro, que praticamente dá adeus à Taça Libertadores. Óbvio, a gente não pode matar o confronto, mas era algo completamente esperado que o Palmeiras fosse vencer no Mineirão. Como eu postei no meu Instagram, nos stories,
Eu fiz os cálculos da probabilidade, o Palmeiras estava dando 42% de chance de ganhar. E olha aqui, o Palmeiras nunca ganhou no Mineirão na Libertadores. Nunca havia ganhado. É a primeira vez. E que a gente se esquece que nos confrontos recentes entre Atlético Mineiro e Palmeiras, só tem dado empate. O Atlético Mineiro foi eliminado em 2021 com 2 empates, perdendo por causa do gol fora, que ainda valia. E foi eliminado ano passado nos pênaltis após empatar os 2 jogos. Foi para os pênaltis, tendo 2 a mais por mais de 15 minutos, tendo 2 jogadores a mais. E não conseguiu reverter o resultado, o Palmeiras conseguiu passar nos pênaltis. Então, assim, eu acho que a diretoria do Atlético Mineiro, eu não gosto muito de ficar falando desse campo, mas eu acho que ela precisa repensar no que ela está fazendo. Por quê? Nós sabemos que o Eduardo Cudê é que cavou a demissão, ele que causou um clima horrível, mal-estar no Atlético Mineiro. Porém, a gente precisa salientar o seguinte: o Eduardo Cudê ele tinha 68% de aproveitamento, ok? O Filipão ele tem 17% de aproveitamento. O Atlético Mineiro está a 10 jogos sem vencer. Não ganhou, não ganhou. E não tem pinta de que vai ganhar. Os únicos 2 jogos que pareceu que ia ganhar foi contra o Flamengo no sábado, que não conseguiu sustentar o que fez no primeiro tempo, no segundo tempo acabou cansando. E contra o Grêmio, que aí sim foi um resultado completamente injusto. O Atlético produziu para ganhar. E o Grêmio conseguiu resistir em Porto Alegre. Mas é um time que completamente inconfiante, é um time completamente apático, que não dá resposta para o seu torcedor. E o que para mim deveria ter sido feito? A diretoria do Atlético Mineiro deveria ter procurado um técnico com um perfil parecido. Já que agora você se tornou uma SAF, já que agora os donos do time, né, os acionistas majoritários do time, como o Rubens Menin, já estavam colocando dinheiro e agora você já tem uma SAF formalizada, por que não discutir um técnico que seja capacitado para construir um estilo de jogo muito parecido com base em Eduardo Cudê ou até como Cuca? Por quê? Porque você vê claramente que o elenco do Atlético Mineiro é um time que precisa ter a bola, ele é um time que propõe jogo, ele não é um time acostumado a ficar jogando só em contra-ataque. Ele tentou fazer isso com o Turco Mohamed e não deu certo. Era um time que perdeu a sua capacidade de posse de bola. Hoje é a mesma coisa. Então é um time que precisa ser intenso, um time que precisa ter pé de pressionar muito rápido, é um time que precisa ficar com a posse de bola para propor jogo e é um time que não consegue fazer isso. A diretoria, com o seu Rodrigo Caetano, erra feio em não procurar um técnico com um perfil parecido. E agora fica tentando vender para a ideia para o torcedor que mais tarde vai melhorar, mais tarde vai melhorar. Se o Felipão cair para o Palmeiras na Libertadores, ele está fora do Atlético Mineiro, isso é um fato. Mas eu não concordo com muitas atitudes de alguns torcedores que ficam falando que deveria trocar o treinador agora. Em uma semana não vai mudar nada. Então deveria manter sim o Felipão e ver o que consegue fazer. A verdade é que é muito difícil ganhar no Allianz Parque. Muito difícil. Com esse time, com essa apatia, dificilmente vai conseguir a classificação. Por outro lado, o Palmeiras ele poderia ter matado o confronto. O Palmeiras ele foi com o seu time titular, poupou o Dudu não jogou o que se espera dele, ele jogou muito mais por dentro, ele não jogou como um ponto espetado por causa da lesão que ele teve, ele não tem capacidade física ainda para isso, talvez no próximo jogo ele já consiga. Mas você via que era um Palmeiras que, visivelmente, se ele forçasse um pouco mais, ele conseguiria chegar ao segundo, terceiro gol. O resultado ele não está matado, né? Ele não está aniquilado, mas ele está muito bem encaminhado. E como eu disse, dificilmente o Atlético Mineiro ele vai conseguir reverter a situação no Allianz. Não porque ele não tem capacidade para isso, mas é um time que não mostra uma situação como essa. Por outro lado, o Palmeiras, como ele está jogando, ele não matou o confronto. Se ele pega, por exemplo, o São Paulo da vida, ele toma sérios riscos de ser eliminado dentro do próprio Allianz Parque, como já aconteceu esse ano. Mas como o Atlético Mineiro está tão mal, não dá indícios de que isso vai acontecer. E ainda por sorte, o Deportivo Pereira ganhou do Independiente Del Valle. Se o Deportivo Pereira ganhar e se classificar e o Palmeiras se classificar, provavelmente o Palmeiras já está na semifinal da Libertadores. Acho muito difícil a situação. Para mim, o Palmeiras já tem sérias chances e muitas de já estar classificado. E muitos. Só um milagre para fazer o Atlético Mineiro reverter essa situação.
em uma semana. Vamos ver o que vai acontecer. Quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e tamo junto, até a próxima.